Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação, de número 180. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a todos. Estamos ao vivo. Hoje o projeto Iniciação de número 180. Estamos aí para mais um programa com o professor Walter Teixeira de Andrade. Hoje dando continuidade, parte 4 do Bhagavad Gita. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes para o nosso trabalho. Né? Estamos aqui reiniciando, né, o sábado, né, o nosso projeto de iniciação, que nós realizamos todo sábado, exatamente 20 para as 9, 20 e 40 horas. Né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas fundamentais: os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, né, fundadora da Sociedade Teosófica, e do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes, né, para essa finalidade. O encontro visa também propiciar aos participantes que já estejam no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Né? Outra finalidade do encontro, e muito importante, né, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. É um momento importantíssimo, e ressaltando que, conforme os ensinamentos do professor Henrique de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Isso é muito importante. Muito bem. Para realizar o projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso é importante. Os mestres nos dizem, é muito importante que ela faça uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar. De nossa parte, nós convidamos para que as pessoas venham fazer esse projeto, desenvolver o autoconhecimento na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que pode fazer? A pessoa pode perguntar, como que eu posso contactar a eubiose? Muito simples. Entra na internet, na busca da internet, né, e procura lá a Sociedade Brasileira de Eubiose, né, vai aparecer o site, né, da eubiose, entra no site e lá tem todas as informações a respeito da eubiose, né, informações muito importantes. E num determinado ponto do site tem lá um botãozinho, né, em que a pessoa pode se localizar. Né? Então, a pessoa fornece o nome dela, a cidade, e o site vai indicar um departamento que se encontra na sua cidade, se tiver esse departamento, ou um departamento que esteja próximo à sua cidade. Né? Nós devemos dizer que aqui no Brasil existem muitos departamentos da eubiose espalhados pelo Brasil e também no exterior. Né? Então, a pessoa ir lá no site vai dar, pelo caminho que eu indiquei, a pessoa pode achar o departamento mais próximo da sua cidade ou na sua cidade, né? E como que ela faz? Entrando em contato com o departamento, já disse, o departamento tem lá, o departamento indicado tem o seu endereço, né? Rua, número, etc., né? Tem o site, o telefone, e a pessoa então pode fazer o seu contato para iniciar o seu projeto de iniciação na eubiose. Né? Devemos dizer que a eubiose, o grau inicial para a pessoa começar o estudo na eubiose é o chamado grau peregrino, é o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus subsequentes, totalizando 5. Perfazendo 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de ritualísticas, pode participar de palestras internas e externas, pode participar dos rituais, isso é muito importante, os rituais da eubiose, né? E, além do mais, o mais importante de tudo, ela tem a possibilidade, o direito de estudar as revelações
do professor Henrique de Souza, né, contidas no departamento, na biblioteca do departamento, e são milhares e milhares de páginas para um estudo profundo a respeito do cosmos, da evolução, cosmogênese, antropogênese, Brasil e assim por diante. Né? E, evidentemente, o autoconhecimento. Né? Devemos dizer que, se a pessoa não conseguir se filiar a um departamento, fazer a sua ligação com o departamento, por não ter um departamento na sua cidade, ou o departamento esteja longe da sua cidade, ela pode ainda fazer o curso chamado EAD, Ensino à Distância. Então, ela pode receber os ensinamentos pela internet. Perfeito? Receber pela internet, por e-mail. Né? Então, aí está essa nova possibilidade. Também, da mesma forma, a pessoa deve entrar em contato com o departamento e fazer a sua inscrição e, automaticamente, ela vai receber esses ensinamentos pela internet. Muito bem. E são as informações importantes que nós temos aqui nós sempre fazemos no início do nosso encontro. Muito bem. Nós estamos estudando hoje a quarta parte dos ensinamentos do Bhagavad Gita, a sublime canção, chamado, traduzindo, né, para o português, do sânscrito para o português, chama-se a sublime canção. Muito bem. Nós já analisamos 12 capítulos. Né? Nós vamos hoje começar a analisar o 13º capítulo, da quarta parte do nosso estudo. Muito bem. O capítulo número 13 tem o seguinte título: Corpo, Alma e Superalma. Corpo, Alma e Superalma. Muito bem. Ó filho de Bharata. Então, aí tem o que está escrito no Bhagavad Gita. Né? Ó filho de Bharata, assim como o sol ilumina sozinho todo este universo, do mesmo modo, a entidade viva, sozinha dentro do corpo, ilumina o corpo inteiro através da consciência. Tá vendo? Que coisa, hein? Então, claro que a gente vê, então, da mesma forma que a luz de Deus, né, a luz do Eterno, ilumina todo o universo, ilumina a nossa entidade também, né, dentro do nosso corpo. Ou seja, o Deus está dentro de nós. Aliás, isso aí já foi dito por Jesus, né? No seu tempo, tá, isso consta do Evangelho. Né? Ele diz o seguinte: vós sois deuses. Como que nós somos deuses? Somos deuses. Mas em que situação? Somos deuses esquecidos. Houve uma descida da consciência até o plano mais denso, e nós temos, então, que retornar como Jesus falava, a casa do Pai, através do desenvolvimento do nosso conhecimento, do autoconhecimento, da iluminação, né? Evidentemente, através do processo de iniciação. Muito bem. Então, essa definição que nós demos início agora faz parte do Bhagavad Gita, capítulo 13, versículo 34. Muito bem. Este capítulo, que começa o terço final do Bhagavad Gita, é dedicado a Jnana Yoga, ou o conhecimento de Deus, que leva ao serviço devocional a Ele. A Jnana Yoga está ligada exatamente ao conhecimento, à sabedoria. Muito bem. Ao conhecimento. Arjuna, como nós dissemos, está lá na sua carroça, indo em direção ao combate contra os seus parentes, né? Que, na verdade, é um combate contra ele mesmo, né? Para a sua transformação. Arjuna pergunta para Krishna sobre o corpo, a alma, a superalma e o significado e objeto do conhecimento. O Senhor Krishna cita para Arjuna o Vedanta Sutra, um texto védico essencial. Então, Krishna cita justamente algo do Vedanta Sutra, um texto védico essencial, para uma explicação completa da alma e da matéria. Então, ele fornece seu próprio resumo. Aí, então, Krishna dá um resumo para Arjuna para ajudá-lo a entender a essência desse conhecimento. Ele explica que tanto a alma quanto a superalma ocupam o corpo, o veículo feito de matéria embrutecida, matéria densa. Muito bem. A alma conhece apenas seu corpo, ao passo que a superalma está em todos os corações e conhece as dores e os prazeres de todos.
Enquanto persegue sua ilusória esperança de desfrutar da matéria, a alma encontra infinitas variedades de corpos e sofre e desfruta através de todas elas. A super-alma acompanha a alma nessa jornada dolorosa. O Sr. Krishna conclui que aqueles que aprendem a verdade de sua situação alcançam a liberdade da servidão à matéria. Então, aí, nesse capítulo, então, Krishna dá exatamente essa noção que nós temos da necessidade evolutiva da reencarnação, né? Essa projeção da divindade, ou através da mônada, projeta-se no plano físico denso e nós somos produto disso, né? E através das várias vidas, através das reencarnações, a pessoa vai, evidentemente, tendo a possibilidade de ter vários conhecimentos, né? De se aprofundar em vários conhecimentos. É lógico que isso aí, o conhecimento não vem automaticamente. Ele vem através de uma decisão do indivíduo de seguir o conhecimento, de obter o conhecimento, né? É claro que nesse projeto de vida das reencarnações está aliado à lei do karma também, né? O indivíduo, através das suas ações, ele vai fazendo surgir o karma, que fica inerente à sua constituição, à sua própria constituição espiritual, né? Esse karma o acompanha durante todo o processo de caminhada pelas várias reencarnações. E chegou um momento, né, como Krishna diz aqui, o Senhor Krishna conclui que aqueles que aprendem a verdade da sua situação alcançam liberdade da servidão à matéria. Evidentemente, através das reencarnações, a consciência tem a possibilidade de ir anulando o seu karma, através do autoconhecimento. Ela vai anulando o seu karma até que ela chega num ponto em que ela alcança a liberdade final. Ela se torna um adepto, ou seja, alcança a iluminação. Quando a consciência alcança a iluminação, então ela rompe esse ciclo kármico, né? Que é a roda de Sansara. A roda de Sansara é um círculo, né, no qual está condicionado através de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Não uma roda, através de causa e efeito. Chegando no nível de adepto, essa roda se extingue. Então, o indivíduo não está mais submetido à lei do karma. Ele atinge, então, como a Krishna diz, ele alcança a liberdade de servidão à matéria. Ele não está mais submisso à servidão à matéria. Então, ele alcança a liberdade, torna-se um adepto. É claro que tornar-se um adepto não é atingir o fim da evolução. É um estágio para se alcançar futuramente outras posições no processo evolutivo, né? Mas aqui no nosso meio, dentro circunscrito ao nosso panorama evolutivo, significa que alguém que alcança o estado de adepto, ele atinge o segundo trono. Então, ele tem uma possibilidade de entrar em contato com muitos conhecimentos, né? E, evidentemente, ele passa a servir-se de um estado de contemplação. Ele entra num estado de contemplação. Ele contempla o universo. Olha que importante. Ele passa a contemplar o universo. Não é contemplar o universo como nós entendemos, né? De maneira astronômica, não é isso. Ele passa a completar o universo dentro dele mesmo. Olha que importante, né? Ele passa a ver o universo dentro dele mesmo, porque Jesus diz, vós sois deuses. Então, tudo que está no universo está dentro de nós, porque temos a divindade em nós. Nós somos deuses, né? Esquecidos. Agora, esse processo de subida através do processo evolutivo até atingir a iluminação e outros patamares evolutivos superiores, significa justamente o caminho do desprendimento do mundo mais denso e atingimento dos planos mais etéricos, né? das consciências superiores. Então, Krishna dá para Arjuna, justamente nesse capítulo, essa visão cósmica do processo evolutivo, no qual nós temos que transformar a nós mesmos, fazer a transformação interna a fim de atingir o conhecimento futuro, né? E só o eterno, Deus, sabe o tipo de conhecimento que nós podemos ter, né? Isso aí, só o eterno sabe definir exatamente esse ponto que nós atingiremos, né?
Bom, aí entramos no capítulo 14, olha, imediatamente. O capítulo 14 cita o seguinte: além dos três modos. Além dos três modos. Então, novamente, o senhor Krishna dá um ensinamento para a Arjuna muito importante. Então, Krishna fala o seguinte: ó filho de Kunti, deve-se compreender que é com o nascimento dessa natureza material que todas as entidades vivas, em todas as espécies de vida, tornam-se possíveis, e que o eu sou o pai que dá a semente. Aí está. Então Krishna diz que a gente pode entender, só é possível, vamos analisando esse tema do Krishna, né? Somente através da reencarnação é que um indivíduo que está nesse plano mais objetivo pode atingir a iluminação. Somente através da reencarnação. O indivíduo não pode evoluir no plano vital, no plano astral, no plano mental, não. Ele tem que evoluir encarnado num corpo. Aliás, isso é para nós e para os mestres, todos os mestres. Né? Os mestres também, quando vêm para a face da Terra e têm que realizar um projeto cósmico dentro de si, eles têm que, evidentemente, se inserir num corpo denso e fazer a sua transformação dentro do seu nível cósmico correspondente. Né? Então, agora, ele diz que o seu pai é que dá a semente, o pai é que dá a semente. Então, a semente está em nós. O pai dá a semente está em nós. Então, a gente pode já concluir e analisar por esse ensinamento do Krishna que Deus não se divide. Ele está num estágio que nós chamamos do imanifestado. Ele manifesta os universos, que chamamos de universos manifestados, que são compostos por ilusão, Maya. Né? Ele determina o surgimento dos universos manifestados, né? Mas não se divide, de tal maneira que em cada ponto desse universo está a consciência divina, não totalmente realizada. Então, essa consciência, esse ponto, tem que realizar o seu processo de iniciação para desenvolver a potencialidade que existe dentro de si. A semente, como a Krishna diz, né? Em nós está a semente colocada pelo Eterno. Né? Então, isso é muito importante. Mas isso é importante a gente entender, que Deus projeta, cria os universos manifestados, mas não se divide. Então, é uno. Por isso que Deus é uno. E nós também, nós podemos ver que na internet nós vemos todos, muitos correntes de grupos de estudos, citam frequentemente a seguinte proposição: somos todos um. Pronto. Somos todos um. Então, quando eu olho para um semelhante, eu vejo estou me vendo. Olhar para um semelhante é olhar para si mesmo, porque todos nós somos contidos dentro da unidade. Nós não somos mundos múltiplos, somos um só, é uma unidade. Cada unidade, evidentemente, tem que fazer o seu processo evolutivo e atingir um estado de onipotência, onisciência e assim por diante, né? Para ter o conhecimento universal do cosmos como um todo. Né? O senhor Krishna apenas explicou, né, que a matéria embaraça a alma e faz com que ela sofra. Pronto. Quando essa projeção da divindade, através da mônada, vai sofrendo essa projeção para baixo, a memória da divindade vai diminuindo. Né? Então, somos deuses, como Jesus falou, mas não temos consciência da nossa divindade. Mas, à medida que essa projeção vai se envolvendo com a matéria embaraça a alma. Ela forma um véu, ou vários véus, né, com relação à nossa divindade. Né? E, evidentemente, ela faz com que ela sofra. Porque ela não tendo conhecimento da divindade em si, na verdade, ela acaba tendo comportamentos não compatíveis com a divindade. Então, ela vai originar o sofrimento. É claro que esse sofrimento é justamente derivado da ignorância, como o Buda falou. Né? Buda falou isso. Né? O que gera o sofrimento? A ignorância. O sofrimento gera a ignorância. Siddhartha Gautama ensinou isso. Né? O sofrimento gera, a ignorância gera o sofrimento.
E o que origina a felicidade do indivíduo? É a sabedoria. Né? Então, a sabedoria, ela elimina o sofrimento. Elimina o sofrimento porque ela ilumina a ignorância. Então, esse é o nosso caminho. Né? Como Jesus falou, a volta à casa do Pai. Né? Muito bem. Então, agora ele detalha. Então, agora o Krishna vai detalhar essa situação que ele mostrou para Arjuna. Né? A matéria exerce controle sobre as almas através de 3 qualidades ou modos. Ele dá 3 qualidades ou modos que a matéria exerce sobre as almas. Bondade, paixão e ignorância. Como nós acabamos de falar. Né? Então, ele cita 3 aspectos, 3 qualidades ou modos. Qualidades, não vou falar de qualidades, vou falar de modos, de circunstâncias. Né? A bondade, a paixão e a ignorância. Nos capítulos anteriores, como nós vimos, o Senhor Krishna frequentemente se referia a esses 3 modos. Nesse capítulo, ele os explica em detalhes. Mais discussões sobre os modos seguem nos capítulos 17 e 18. Então, aí, na sequência dessa sublime canção do Bhagavad Gita, então, Krishna vai lentamente expondo para Arjuna todos esses mistérios do universo, paulatinamente através dos 18 capítulos, porque é impossível dar tudo de uma vez, né, para a mente humana. Né? Então, ele vai explicando, e através dos capítulos há a possibilidade da mente humana estabelecer maiores contatos com essa verdade universal. O Senhor Krishna começa se identificando com o Pai de todos os seres vivos. Ele, então, define os 3 modos: o relacionamento deles com a alma e as características gerais. Em seguida, descreve os resultados das ações em cada um dos modos, tanto imediatos quanto em termos de vidas futuras. Então, ele dá um conselho para Arjuna. Então, ele aconselha Arjuna a aprender a transcender os modos da natureza. Transcender os modos da natureza, ou seja, na verdade, é transcender as suas limitações. Transcender as suas limitações, que é determinado pelo fato de ele estar encarnado no corpo, submetido à sua personalidade, está, evidentemente, isso aí reduz a capacidade dele de entender, diminui infinitamente a sua capacidade de ter consciência da sua própria divindade. Né? Muito bem. Arjuna pergunta como alguém pode transcender os modos e como conhecer uma pessoa que o fez. Arjuna, então, faz 2 perguntas. Arjuna pergunta como é que a gente consegue transcender esses modos? Né? Justamente os modos que nos aprisionam à ignorância. Né? E como é que a gente pode conhecer uma pessoa que realizou esse ato? O Senhor Krishna responde a ambas as perguntas e conclui o capítulo declarando-se a base de toda a existência espiritual, além dos modos. Então, é claro que o Senhor Krishna afirma que é necessário fazer essa transgressão, né? Essa sublimação da nossa natureza humana para chegar ao entendimento superior. Né? Então, é importante essa conclusão. Agora, a Arjuna pergunta como é que a gente pode entender a pessoa que realiza esses fatos. Nós já vimos em capítulos anteriores, né, que a Arjuna disse que tentar a iluminação é uma coisa muito difícil. Né? Isso é muito difícil a gente tentar a iluminação. Isso nós já vimos no capítulo anterior. Então, Krishna falou para Arjuna que tentar já é o caminho. A Krishna falou nesse capítulo anterior que é muito difícil, porque a gente percebe que essas transformações são muito lentas, é muito difícil realizar transformações. Então, Krishna disse assim, no capítulo anterior, disse, e se enquadra perfeitamente nesse ponto que Krishna está abordando, ele diz que a tentativa já é o caminho do sucesso. Quem não tenta, não tem sucesso, não vai ter sucesso. Quem não tenta, vai ficar preso no seu karma. Vida após vida, milhares, centenas de anos, milhares de anos, e isso não há mudança. Agora, quem tenta, já entra no caminho. A tentativa já é um impulso extraordinário para o processo de transformação. Então, essa é a resposta que a gente pode entender de Krishna para Arjuna, né? De que é importante, então, repetindo, né, que o Senhor Krishna falou, o Senhor Krishna responde a ambas as perguntas e conclui o capítulo declarando-se a base de toda a existência espiritual, além dos modos. A tentativa,
para se subir o patamar evolutivo é fundamental. E é claro que isso ocorre através das múltiplas reencarnações. Muito bem. Agora entramos aqui no capítulo 15. Capítulo 15 é chamado o Yoga Pessoal Supremo. O Yoga Pessoal Supremo. Esta minha morada suprema, aí vem uma outra declaração de Krishna, né? Veja só, no Bhagavad Gita, o capítulo 15, no versículo 6, ele fala o seguinte: esta minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que a alcançam jamais retornam a este mundo material. Olha só que importante, né? Olha, esta minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua. Está além do mundo físico, né? Nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que alcançam jamais retornam a este mundo material. Quer dizer, a lua, o sol está ligado ao mundo material, né? Mas aquele que consegue ultrapassar esse limite já não mais retorna a esse mundo material. Através da iluminação, ele passa para um estágio superior, e é claro que a volta à casa do Pai, né, que no caso de Jesus nós entendemos que é o primeiro trono, Brahma, mas além disso existe a evolução infinita, né? É claro que a evolução é infinita. Nós não sabemos exatamente onde vai acontecer o final dessa evolução, né? Saberemos à medida que nós evoluímos no nosso conhecimento iniciático, né? Mas é importante que Krishna fala, aqueles que alcançam essa condição superior jamais retornam a esse mundo material. Por que jamais retornam ao mundo material? Porque vence a roda de Sansara. Vence a roda de Sansara. Não tem mais karma. Agora, a pessoa pode perguntar, mas não tem mais lei que a condicione no processo evolutivo? Existe, sim. No mundo mais denso, existe a lei do karma. E no mundo superior, a lei do segundo trono é a lei do dharma. Então, o indivíduo não é submetido mais à lei do karma, mas tem que obedecer à lei do dharma. Todo mundo tem que obedecer à lei. Todos têm que obedecer à lei. Porque a lei cósmica é justa e perfeita. Emanação do Criador, do Eterno, né? Então, isso aí é muito importante. Todos têm que seguir a lei. E aqueles que não seguem a lei, evidentemente, não conseguem alcançar a sua finalidade de maneira adequada e têm que retornar várias vezes para reiniciar a sua caminhada, né? O Senhor Krishna começa nesse capítulo com uma alegoria, comparando o mundo material a uma figueira de Bengala. Ele faz uma comparação comparando o mundo material a uma figueira de Bengala, que existe na Índia. Na Índia, em outros climas tropicais, as figueiras de Bengala às vezes tornam-se enormes. Eles deixam cair raízes de seus galhos, e as raízes formam novos troncos, com novos galhos e raízes. As figueiras de Bengala podem ocupar muito espaço e encontrar o começo pode ser muito difícil. Então, ele dá um exemplo dessa árvore imensa, né? Então, cita um exemplo da figueira de Bengala. Ela deixa cair raízes, né? Essa raiz se infiltra na terra, né? E produz, evidentemente, novos pés de figueira, né? É o processo da semente, né? É semente, né? E nós temos a semente, né? Como anteriormente nós falamos. A Krishna falou, né? Que em nós existe a semente da divindade, né? A unidade está em nós. Tá? Essa semente deve desabrochar e nos levando, evidentemente, inevitavelmente, para o entendimento superior, para a realização cósmica superior. Muito bem. A árvore alegórica, agora, com relação à árvore que Krishna cita, a figueira de Bengala, né? A árvore alegórica tem raízes subindo e galhos descendo. Então, ele diz, tem raízes que sobem e galhos descendo. Esta árvore existe apenas em um reflexo como em um lago. E esse é o ponto da alegoria. Repetindo, esta árvore existe apenas em um reflexo, como em um lago. E esse é o ponto da alegoria. Pode-se pegar uma maçã refletida em uma árvore refletida e acabar com nada além de um braço molhado. Da mesma forma, o mundo material reflete o mundo espiritual, a morada do Senhor Krishna, capturando-o em forma e cor, mas não em substância. O amor natural da alma por Deus torna-se mal direcionado
e é apanhado nas folhas e nos galhos temporários dessa árvore mal refletida. Então, Krishna dá essa correlação, né, entre a figueira de Bengala com o processo evolutivo. Né? Então, mas também dizendo que no processo de... a gente pode capturar essa imagem da figueira na sua forma e cor, mas não na sua substância em si. É evidente, né? À medida que o indivíduo vai evoluindo, ele vai se libertando das limitações do mundo físico e vendo a realidade das coisas que existem no universo. Aliás, nós já vimos anteriormente, né, em outro capítulo, que Arjuna pediu, em outro capítulo nós vimos, que Arjuna pediu para Krishna lhe abrir os olhos. Né? Ele queria ver o universo. Ele queria ver o universo como ele é. E Krishna acedeu. Krishna satisfez esse pedido de Arjuna e abriu os olhos. Né? Só que no Bhagavad Gita está contida a descrição de que Arjuna ficou apavorado. Ele viu o universo e ele não aguentou. Porque o universo é tão infinito, é uma coisa tão fantástica que a mente humana não consegue suportar. A mente humana não consegue suportar a visão dessa realidade. Ele viu aquela coisa fantástica e ficou agoniado, angustiado. Aí ele pede para Krishna, por favor, que ele feche essa visão do universo e volte a ter a sua imagem humana, semelhante ao homem. Né? Então, Krishna fez isso. Ele dissolveu aquela imagem da consciência de Arjuna e voltou a aparecer para Arjuna na sua forma humana. Então, Arjuna ficou calmo. Né? Ficou calma. Então, Arjuna não conseguiu olhar o universo como ele é. Por que motivo? Porque a consciência humana não consegue ter essa visão extraordinária do universo, que é infinitamente enorme, né? Não temos nem capacidade para definir, mas é insuportável para a nossa consciência ver esse cosmos. Né? Então, o amor natural da alma de Deus torna-se mal direcionado e é apanhado nas folhas dos galhos temporários dessa árvore material refletida, se relacionando à figueira de Bengala. Né? Então, o amor natural da alma de Deus torna-se mal direcionado e é apanhado nas folhas e nos galhos temporários dessa árvore mal refletida. Então, quer dizer, a essência de Deus é refletida nessa alma, que está representada por Krishna nessa figueira de Bengala. O senhor Krishna aconselha Arjuna a cortar o seu relacionamento com essa árvore. Olha que importante. O senhor Arjuna aconselha Arjuna, o senhor Krishna aconselha Arjuna cortar seu relacionamento com essa árvore. Por quê? Ou seja, e progressivamente se libertando dessas questões da vida material, né? E passar a enxergar o universo além das contingências materiais. Então assim, depois de fazer tal corte, depois que a pessoa corta essa ligação direta com essa árvore que lhe aparece à frente, né? Diz o senhor Krishna, alguém alcança a sua morada. Olha que Krishna fala. Quando o indivíduo se liberta dessa imagem, que é simplesmente material, ela alcança a sua morada. Né? Ao contrário do universo material escuro, a luz prevalece, sem a ajuda do sol ou da eletricidade. Olha só, ao contrário do universo material escuro, a luz prevalece ali, sem a ajuda do sol ou da eletricidade. Ou seja, sem a ajuda do sol, né? Porque o sol é uma coisa fantástica, mas tem a sua parte material. Né? Ele gerou os planetas, e todos os planetas giram ao redor dele, mas ele está relacionado justamente com o nosso sistema solar, que tem uma parte física preponderante, né? Densa. Né? Então, o senhor Krishna diz que a luz prevalece. No momento que a pessoa supera essas limitações da visualização dessa árvore, ele vê um ambiente que está cheio de luz, sem a ajuda do sol ou da eletricidade. Uma pessoa apaixonada pelo mundo material perde a chance de retornar ao mundo espiritual e volta a nascer à força. Olha só o ensinamento de Krishna, né? Repetindo, uma pessoa apaixonada pelo mundo material perde a chance de retornar ao mundo espiritual e volta a nascer à força.
Então, se a pessoa se apaixona pelos aspectos físicos, simplesmente, então ela volta o quê? Ela fica presa aos aspectos físicos e volta a reencarnar a força. A força o quê? Através do karma, da lei do karma. Então, torna-se um vínculo que se repete através de milhares, milhões de anos. Nascer, 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 reencarnar, 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 até o ponto em que ela pode se libertar desta posse que a sua mente tem, fica com a sua mente subjugada aos fatos materiais. Como afirmado posteriormente, o desapego da matéria e o apego ao Senhor Krishna são a mesmíssima coisa. Olha só que interessante. Olha. Como afirmado anteriormente, o desapego da matéria e o apego ao Senhor Krishna são a mesmíssima coisa. Assim, vamos entender bem isso? Assim, para o benefício de Arjuna, Krishna novamente se descreve. No verso 15, o Senhor Krishna descreve especificamente seu relacionamento íntimo com cada alma, bem como sua presença nas escrituras. Concluindo o capítulo, o Senhor Krishna explica que o conhecer é a yoga da pessoa suprema. Não é verdade? Então, aí está. Eu acredito que nesse caso aqui, que o desapego da matéria e o apego ao Senhor Krishna são a mesmíssima coisa. Né? Então, desapegar da matéria e apegar-se àquilo que é realmente valoroso para o nosso processo iniciático. Né? Então, esse é o processo da iniciação. Ir se desvencilhando das limitações da matéria e alcançando uma visão superior cósmica. Isso aí é o inevitável. Devemos dizer que esse é o caminho inevitável para todos. Inevitavelmente, todos alcançarão um ponto em que ele ficará liberto das condições materiais e ficará ligado com o mundo espiritual. Né? Isso é inevitável. É questão de tempo. A pessoa pode demorar mais ou demorar menos. Né? Mas isso aí, evidentemente, é muito relativo. Né? Ao Deus não importa o tempo que a pessoa vai realizar. Né? Porque, aliás, Jesus no Evangelho, ele dá uma relação muito importante nessa questão da evolução, quando ele diz assim, os últimos serão os primeiros. Não é verdade? Então, aquele que chega primeiro, ele não tem nenhuma coisa superior a quem está no seu caminho evolutivo. Aliás, Jesus conta, quando ele fala os últimos serão os primeiros, eu vou repetir aqui uma parábola em que Jesus conta, né, que tinha um dono de uma fazenda, estava chamando operários, né, homens para trabalhar na sua fazenda. E teve homens que chegaram bem cedinho de manhã e começaram a trabalhar. Outros chegaram ao meio-dia, começaram a trabalhar. E outros chegaram já à tarde, já escurecendo, chegaram a trabalhar. Então, Jesus conta esse fato. Uns chegaram na lavoura bem cedinho, outros chegaram ao meio-dia e outros no final da tarde. Aí, no final do dia, o dono da fazenda, né, reuniu todos e pagou a todos. Só que o dono da fazenda pagou a mesma coisa para aquele que chegou cedo, aquele que chegou ao meio-dia e aquele que chegou no final da tarde. E aqueles que chegaram antes, e no meio-dia, reclamaram. Mas, senhor, mas como é isso? Eles chegaram depois, vieram no fim do trabalho e receberam a mesma coisa que nós recebemos? Isso está no Evangelho. Eles reclamaram. Né? Foi por isso que Jesus disse, os últimos serão os primeiros. Não é verdade? Então, Deus não faz distinção para quem evolui rápido ou evolui lentamente. Todos são colocados diante de Deus na mesma situação. Por isso que Jesus diz, Deus é amor e perdão. O importante é o evoluir. E Deus dá sempre a oportunidade para todos. Aí o processo da evolução. Né? Tanto que nesse relato do Evangelho, né, Jesus falou que não tem importância se a pessoa começou cedo na lavoura, ou se veio mais tarde, ou veio no fim do trabalho. Não, recebe a mesma coisa. Né? Os últimos serão os primeiros. Jesus era fantástico com essas historinhas, né, para a criança, e deixou conhecimentos importantíssimos para a humanidade. É fantástico. Né? Aí tem o capítulo 16. Vamos entrar no capítulo 16. Né? O capítulo 16 é chamado O Divino e o Demoníaco.
o divino e o demoníaco. Aí Krishna mostra mostrou nesse capítulo uma afirmação que é justamente citada como Bhagavad Gita, capítulo 16, versículo 23. Ele diz: aquele que põe do lado os preceitos das Escrituras e age conforme os próprios caprichos não alcança a perfeição, a felicidade nem o destino supremo. Pronto. Agora chegamos a um ponto bastante importante. Aquele que põe de lado os preceitos das Escrituras, os ensinamentos dos mestres, e age conforme os seus próprios caprichos, não alcança a perfeição, a felicidade nem o destino supremo. Essa é a importância dos ensinamentos dos mestres. Os mestres vêm e ensinam. Agora, se o indivíduo não segue o ensinamento dos mestres e prefere seguir os seus próprios caprichos, é claro que está lançando fora a oportunidade da sua evolução. Não? Então, o importante é o indivíduo, evidentemente, ver o mestre e obter o seu processo de evolução rapidamente. Né? Então, aliás, dentro do conhecimento iniciático, é dito o seguinte, né? Que o mestre, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. A gente vê na literatura, isso é muito importante, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas nós podemos verificar mais profundamente esse ponto. Vamos ver de maneira mais profunda? Veja bem, quando o discípulo está pronto, ele enxerga o mestre. Olha, veja bem. A pessoa pode dizer assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece para ele. Não é verdade isso. A verdade total é essa. Quando o discípulo está pronto, ele enxerga o mestre que sempre esteve do lado dele. Vamos dizer uma coisa? Os mestres sempre estão do nosso lado, permanentemente. É Deus. Deus nos envia os anjos, os mestres, eles nos cercam. Só que a gente pode ver ou pode não ver, não é verdade? Agora, quando nós desenvolvemos a nossa capacidade de entendimento, de raciocínio, de percepção das coisas superiores, nós começamos a ver os mestres ao nosso redor, percebendo. Talvez não visualmente, mas através de intuições, situações intuitivas, nos mostrando caminhos, etc. Né? Aí a gente percebe que nós não estamos sós. Estamos sempre ao lado, os mestres estão sempre ao nosso lado. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Então, no início do Bhagavad Gita, o Sr. Krishna separou a alma do corpo. Isso aí. Toda a ciência iniciática faz essa distinção. A existência da alma e a existência do corpo. Né? Então, no início, o Sr. Krishna separou a alma do corpo. Né? Ele, então, introduziu os modos da natureza e seus vários efeitos nas almas encarnadas. Então, o que ele diz? O que é dito aqui? Ele definiu os modos de comportamento do ser humano e seus efeitos nas almas encarnadas. Quer dizer, o modo de comportamento define o estágio evolutivo que a pessoa está. Né? Se ele se comporta de uma maneira saudável, né? Amorosa e salutar, né? E fraterna, ele está realmente em ligação com os mestres. De outra maneira, não. Ele fica longe dos mestres. Não porque os mestres estão longe, mas que ele não consegue entender os mestres. Isso, evidentemente, está ligado com o padrão vibratório. Não é verdade? Quando o discípulo aumenta seu padrão vibratório, ele atinge uma consonância com o padrão vibratório dos mestres. Olha que importante. Evoluir é justamente elevar o padrão vibratório. E aumentando o padrão vibratório, nós cada vez mais vamos enxergando os nossos mestres. Eu não vou dizer que muitos podem chegar através de uma visão superior, ver o mestre, né? Mas não sendo assim, ele vai ouvir a voz do mestre através da intuição, através de frases, através de ensinamentos que os mestres vai colocando na sua consciência. Né? Então, isso é muito importante. Então, está relacionado com o nível vibratório que o discípulo atinge nesse processo de evolução. Né? Então, é dito que no início do Bhagavad Gita, o Sr. Krishna separou a alma do corpo. Então, ele introduziu os modos de natureza e os seus vários efeitos nas almas encarnadas. Quer dizer, ele definiu os modos de comportamento dos indivíduos dentro do corpo físico. A pedido de Arjuna, ele explicou como transcender os modos da natureza. Arjuna pediu para ele
como transcender os modos da natureza. Então, o Krishna explicou para Arjuna, né? Agora ele descreve as ações de uma pessoa sobre os modos inferiores, nos galhos inferiores da figueira do capítulo 15, em contraposição às ações de alguém que transcendeu os modos. Então ele vai fazer aqui ele vai fazer ele fez uma comparação, né, entre aqueles que olham para a figueira, como os cegos, e fica envolvido apenas com a imagem da figueira, ou aquele que transcende todos os modos de comportamento seu e vê as coisas superiores dentro de si mesmo, né? Depois de resumir as qualidades divinas, pertencentes àqueles que superaram até o modo de bondade, o Senhor Krishna detalha as qualidades dos demônios que agem apenas por paixão e ignorância. Sujeira, orgulho, ateísmo, ação desonesta e preocupação com o prazer sexual caracterizam essas pessoas. Então, ele faz aí, então, resumindo as qualidades divinas, né? Comparando aqueles que superaram tudo até atingir o modo da bondade, né? O Senhor Krishna mostra a natureza dos demônios, que agem apenas por paixão e ignorância. Então, aí são os demônios, nós podemos dizer no nosso linguajar, são as forças das sombras. Né? As forças das sombras, que agem apenas por paixão e ignorância. E o mundo está cheio de forças das sombras. Né? Grande parte do planeta Terra ainda é constituído por forças das sombras, que estão ligadas à paixão e à ignorância. Então, aí está relacionado com esses importantes aspectos desses mundos das sombras, né? A sujeira, orgulho, ateísmo, ação desonesta e preocupação com o prazer sexual que caracteriza essas pessoas. Sua perspectiva equivocada os leva a construir armas horríveis e destrutivas. Aí está. Pronto. O simples fato de eles viverem nesse patamar involutivo, eles são levados a fazer guerras, fazem armas terríveis, horríveis, para destruir de maneira brutal os seus semelhantes. Né? Por isso que o nosso mestre, professor Henrique José de Souza, né, ele falou que a guerra é a pior coisa que pode existir na humanidade é a guerra. Ele diz, o professor Henrique José de Souza falou, a guerra é a maior das imoralidades. E o mundo não conseguiu se libertar disso, né? Das guerras, não conseguiu. Né? Então, isso é um jogo que o homem fica condicionado a isso e vai levando, mas é claro que aí tem a lei do karma agindo e todos vão ter que pagar pelo seu karma para produzir o seu processo evolutivo. Né? Então, esses demônios, então, esses seres das sombras, né, eles aspiram, Krishna diz isso, né? Eles aspiram apenas a gratificar seus sentidos, por qualquer meio, e ainda assim querem aparentar que são caridosos e piedosos. Olha só que interessante, né? Olha só, olha. Essas forças das sombras aspiram apenas a gratificar seus sentidos, seus desejos, por qualquer meio. Mas, mesmo assim, eles teimam em aparentar caridade e piedade. Isso é o problema do mundo. Veja, isso aqui é escrito há milhares de anos, né? Foi escrito lá na antiguidade da Índia. E já naquele tempo, o Krishna já dava essa noção, né? O indivíduo é malévolo, faz ações criminosas, de desonestidade, mas ele quer aparecer para o povo, para os seus semelhantes, de uma forma bondosa e piedosa. É um engano, né? Então a pessoa se engana. Então a pessoa acaba seguindo esse indivíduo, né? Pensando que ele é piedoso e bondoso, mesmo tendo feito guerras. Não é verdade. Isso não é verdade. Né? Isso é uma grande mentira, né? Então, no final, eles insultam e zombam da verdadeira religião. Força das sombras, que o Krishna chama de demônios. Né? No final de tudo, eles insultam e zombam da verdadeira religião. É o que não falta. É o que não falta. Né? O Senhor Krishna descreve seu destino como um inferno de vidas em espécies subhumanas. O Senhor Krishna, então, ele descreve o destino desses seres como um inferno de vidas em espécies subhumanas. Aí nós podemos aumentar, nós vamos ter ainda vários encontros aqui, nós vamos falar a esse respeito, né? A respeito desse processo de transmigração das almas.
Mas o Krishna descreve o destino dessas vidas em espécie subhumana, né? Então, ou seja, ela pode perder a sua qualidade divina da tríade superior e tornar-se um ser sem qualidade humana, né? Ou então ele pode, claro, ser transferido para outros planetas. Isso acontece no universo. Essas forças das sombras, quando continuam fazendo esses procedimentos de destruição, de guerras, etc., né? e insultando e enganando as pessoas, eles fatalmente acabam sendo tirados daquele planeta em que estavam evoluindo e levados para planetas mais evoluídos. Isso vai acontecer com a Terra. Já está acontecendo nessa sequência do terceiro milênio. No terceiro milênio, isso é muito importante, esse entendimento, né? Uma grande parte, a maior parte da humanidade será retirada da Terra e levada para mundos obscuros. Eu estou inventando, não. O professor Henrique José de Souza, num dos seus ensinamentos, ele falou assim: aquele que não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra, reencarnará em mundos obscuros. Mundos obscuros quer dizer mundos que ainda estão numa faixa primitiva, mais primitiva que a Terra. Então, isso está vendo. E Jesus fala, a separação do joio e do trigo. Isso no terceiro milênio já está acontecendo. Já está. Não é o fim dos tempos, é o fim de um ciclo. Vivemos no fim do ciclo. Então vai haver uma grande levada de seres da face da Terra para outros mundos. Então, e vai ficar na Terra aqueles que estiverem, como diz o professor Henrique de Souza, aqueles que estiverem com a sua vibração em consonância com a nova civilização. Isso é um castigo? Não é um castigo. Que Deus é amor e perdão. Esses seres que saem da Terra para outros planetas não estão sendo castigados. A pessoa diz, é um castigo, né? Não é assim. As religiões dizem assim, existe o inferno, e a pessoa vai para o inferno e fica lá eternamente, os maus vão para o inferno e ficam eternamente queimando no inferno. Isso é mentira, não é verdade. Isso não existe. O inferno que a religião prega, que a pessoa vai ficar queimando o resto da eternidade, isso é mentira. Deus é amor e perdão. Deus sempre dá novas oportunidades. Então, aqueles que saírem da Terra, nesse terceiro milênio, para novos planetas, de uma natureza mais inferior, farão o seu reajuste espiritual lá. Terão a oportunidade de reiniciar o seu processo evolutivo e atingir futuramente o processo final da sua evolução. Né? Aí entra aquilo que Jesus falou, né? Os últimos serão os primeiros. Né? Então, para Deus não importa se a pessoa chegou primeiro ou chegou em último. Já vimos aquela parábola de Jesus, da lavoura, né? Dos operários que chegaram de manhã, chegaram ao meio-dia e chegaram à noite. Né? Não, Deus não faz diferença se atingiu a iluminação cedo, ou antes ou mais tarde. Não. Todos chegam lá e obtêm o mesmo benefício da divindade por questão de amor universal do Senhor Cosmo, do Senhor Deus. Então, agora, assim, Krishna continua. Uma pessoa sã desiste da luxúria, raiva e ganância, que são os 3 portões do inferno. Seguindo as escrituras, essa pessoa evita o destino dos demônios. Então, veja, Krishna deixa bem claro, né, que se ela se condiciona a um novo padrão vibratório, ela pode seguir no seu caminho evolutivo à frente, né? É o que está acontecendo na Terra, né? Apenas uma elite vai passar para a nova civilização. E uma boa parte da maioria, eu digo até boa parte, eu digo 2/3 da humanidade. 2/3, divide a humanidade em 3. Então, os 2/3 da humanidade estão submetidas a esse processo de transferência para outros orbes. Aliás, isso não é questão recente, né? Isso vem desde os tempos antigos, né? A humanidade sempre ficou fazendo guerras, matando, fazendo coisas absurdas, né? Se a gente for a história da humanidade é uma maldade extrema. Mas tem aqueles que conseguiram superar todo esse estado inferior de evolutivo e atingir a sua iluminação. Muitos, uma grande parte da humanidade, uma boa parte da humanidade, já conseguiu superar essas limitações e atingir o seu estado de adeptado. Né? Mas uma boa parte ainda continua nesse processo de ficar no meio das guerras, etc. Né?
Então, isso aí serão transferidos para novos planetas. Aliás, isso aí, dentro do Espiritismo, existe um livro chamado Exilados de Capela. Pronto, está aí. Exilados de Capela. Então, num determinado momento, lá na constelação do Cocheiro, existe um sol chamado Capela e um planeta que gira ao redor de Capela. Num determinado momento, os seres que lá estavam fazendo baderna, brigas, e soltando bomba atômica, etc., né, foram tirados de lá e trazidos para a Terra. E dentro do Espiritismo, aliás, dá-se, eu não vou citar nomes específicos, né, mas o Espiritismo indica nomes que hoje são seres iluminados, que dão lições de caridade, de amor, como aqueles que vieram de Capela, não é verdade? Aqui eles são já seres evoluídos, estão ajudando a humanidade a atingir o seu futuro grandioso, a nova civilização. Mas lá em Capela eles soltavam bombas atômicas, faziam guerra, etc. Então, eles mesmos admitem isso. Então, isso aí é a bondade de Deus, deu oportunidade para esses seres, que lá naquele tempo, no tempo da Lemúria, etc., né, vieram para a Terra num estado infernal, mas hoje estão num estado de excelsitude, né, de sendo verdadeiros anjos, né, servindo a humanidade para conduzi-la a um portal que os conduzirá para uma nova civilização. Então, a gente vê, o Krishna diz, seguindo as escrituras, essa pessoa evita o destino dos demônios. Aquele que consegue libertar-se dessas limitações pessoais, né, de guerreiras, de ódio, de inteligência, de maldade, ela consegue superar a si mesma, transforma-se a si mesma, torna-se um ser elevado, com vibração elevada, e evita o destino que é destinado aos demônios, né, que são transladados para outros planetas. Mas que, mesmo sendo chamados de demônios ou forças das sombras, terão nesses planetas a oportunidade de reiniciar o seu processo evolutivo através da bondade de Deus, que Deus é amor e perdão, e atingir futuramente a sua condição de elevada, uma condição de elevada consciência espiritual no futuro. Muito bem. Então, nós vamos parando por aqui. Nós paramos aqui no 16º capítulo. Né? Então, no próximo encontro, nós vamos aqui abordar os capítulos 17, 18, e vamos aí, lemos o capítulo 18, e vamos ainda fazer uma série de... Terminando esse capítulo, nós vamos fazer algumas informações a respeito desse livro que está à venda aqui, Bhagavad Gita, né? Tem aí na venda na livraria. Vamos fazer algumas considerações a respeito desse volume e encerramos, então. Nós estamos na quarta, né? Então, provavelmente, nós encerraremos na quinta parte do Bhagavad Gita, ou talvez tenhamos uma sexta. Vai depender do andamento que nós vamos ter na difusão de todos esses conhecimentos dados por Krishna. Né? Muito bem? Meu irmão Carlos Nascimento, estou passando a palavra para você, para que todos os irmãos que estão na sala possam se agregar nesse momento para trocar ideias, fazer perguntas, ou darem as suas opiniões e assim por diante. E, eu sempre falo, pode até discordar. A ciência iniciática é o seguinte, não é necessário que todos concordem, viu? Não é necessário. O professor Henrique de Souza, um grande ensinamento que o professor deixou, estudem, leiam, comparem, meditem e tirem as suas próprias conclusões. Isso é importante, né? Então, nós temos que ler os mestres e tirar as nossas próprias conclusões. Muito bom, professor. O senhor sempre traz assim para a gente muita informação e boas reflexões. Sobre aquela trilogia, professor, bondade, não é fácil, né, a gente refletir sobre isso. Bondade, paixão e ignorância, né, professor? É como se fosse algo que impulsiona para evoluir, algo que cria dúvida e algo que involui, né? Puxa a gente de volta, né? O Krishna, nesse capítulo, ele dá essa gama de comportamentos, né? Que vai da bondade até
da paixão. A paixão, a ignorância, né? Então, nós estamos no meio desse cenário, né? Cenário. E tem muitos, como dissemos, o próprio Cris fala isso, né? Tem muitos que fazem o mal, produzem guerras e se mostram como seres bondosos, né? Quer dizer, além de maldosos, eles são o quê? Mentirosos, né? Mentem, né? Eles se mostram, eu fiz isso porque era necessário, papá, né? Isso é conversa, que nem o povo dizer, conversa mole, né? Conversa mole, né? Mas, então, aí a gente tem que, no nosso processo evolutivo, a gente tem que fazer as diversas meditações a respeito e entender exatamente qual é o caminho que nós devemos seguir para a nossa expansão espiritual. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos, boa noite. Boa noite a todos. Bom, o programa de hoje é uma série, né, que o professor está abordando aí a respeito do Bhagavad Gita. Hoje é o de número 4, teremos ainda mais um outro, talvez no próximo. De qualquer maneira, para aqueles que estão acompanhando ou que está vendo agora hoje pela primeira vez, ou que perdeu algum, né, dentro dessa série, a partir de amanhã, domingo, né, você pode procurar aqui no canal do Conexão, vai ter uma playlist. Então, vai ter lá o número 1, número 2, número 3, o número 4, que é o de hoje. Então, vai estar organizado. Então, quem porventura, de repente, assistiu não assistiu o outro, enfim, né, não acompanhou, ou tenha assistido e queira assistir todos, né, rever, então vai estar organizado. Você clica lá no link da playlist, você já vai direto para a playlist com todos os vídeos dessa série do projeto de iniciação do Bhagavad Gita. Então, vai estar lá os 4 programas, incluindo o de hoje, e os demais que estiverem a partir de agora vai estar organizado. Então, fica aí fica a indicação. A outra coisa, como sempre nós solicitamos e pedimos aqui, não esqueçam de dar o like aí no vídeo, aqui embaixo, rapidinho, vai lá, clica no gostei. Isso ajuda, né, aqui na distribuição da plataforma, na distribuição do conteúdo, né, do nosso conteúdo aqui na plataforma, que à medida que você clica no like, o YouTube ele envia, né, ele tem ali uma métrica, né, umas continhas. Então, ele manda esse conteúdo para pessoas que potencialmente, né, gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto. Então, são mais o nosso conteúdo aqui sendo mostrado para mais pessoas, né, sendo aí enviado para mais pessoas que gostam deste tema, né? Se você chegou agora e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clica ali no canal, no botãozinho do inscrever-se e também nas notificações para receber todas as atualizações. A outra coisa, para finalizar, é compartilhar, né? Manda esse conteúdo para uma pessoa que você gosta, que tem interesse, que esteja buscando esse tipo de informação, que gosta desse tipo de conteúdo, né? Nós estamos indo aí entramos agora na reta final do ano, então tem muita gente estudando, buscando informações, porque, conforme o professor Walter já explicou lá no início, as aulas do projeto, aliás, as aulas do Peregrino lá na Eubiose, elas iniciam sempre no começo do ano. Claro que tem uma variação aí, dependendo, né, se é online, se é físico, se é mas, enfim, mas a programação, a base, ela sempre ocorre no início do ano. Então, é bom que você estude, né? Busque aqui o nosso canal, ele tem muita informação, serve como base de apoio para se familiarizar com o tema. Hoje é o programa de número 180.
é muita coisa, é muita informação. A gente tem aqui pessoas que, além das pessoas que estão fazendo os graus, né, lá na eubiose, tem pessoas que já são de série interna, como eu, por exemplo, né, participo aqui, me atualizo com as informações, revejo também alguns vídeos, justamente para poder recapitular algumas informações, rever, né, alguns dados. Então, isso é muito importante, é muito fundamental. Então, fica aí a dica, compartilhem, mande aí para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, que você conhece, e é isso. Certo, Carlos? Muito bom. Vamos agora para as perguntas. Deixa eu ver aqui. O Guazelli coloca o seguinte, professor. Alcançar a iluminação, temos que passar pela yoga das 12 pétalas, e depois ele coloca 15, e depois ele coloca Vibhuti. Isso, exatamente. Isso, o processo isso aí o Guazelli fala, é verdade. Aí nós temos que trabalhar os chakras, né? É claro que nesse processo aí existe a yoga dos chakras. Quem vier para a eubiose vai fazer esse yoga dos chakras, né? Aí especificamente trata-se disso, né? Agora, no meio do peito, para o lado esquerdo, na altura do coração, existe o chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco, né? Então, esse chakra cardíaco está relacionado também com o processo de evolução do indivíduo, né? Para atingir um estado superior, né? É interessante que o chakra cardíaco ele dá uma ligação com a tríade superior, né? Porque são 3, né? O chakra 4 e tem mais 3, dá 7 chakras. Então, o chakra cardíaco é justamente o passo para o atingimento superior, né? Então, o Guazelli fala assim: alcançar a iluminação, temos que passar pela yoga das 12 pétalas. Exatamente. No processo de iluminação, esse chakra cardíaco ele tem uma cor amarelada, né? Uma cor amarela. Quando o indivíduo torna-se iniciado, esse chakra passa a ter uma cor verde, né? Então, ele muda de cor. E, além disso, muito importante, ele tem 12 pétalas. Quando o indivíduo atinge a iluminação e expande o seu chakra cardíaco, esse chakra cardíaco passa a ter 14 pétalas. De 12 passa para 14 pétalas. E, formando essas 14 pétalas, como o Guazelli falou, embaixo existe até um chakra que parece o pêndulo de um relógio, né? Que é o Vibhuti. Esse Vibhuti tem 8 pétalas, né? Quando o indivíduo atinge a sua iluminação, ele desenvolve o Vibhuti, que é justamente o chakra que corresponde à consciência superior relativamente ao estado de adepto, né? Estado adeptado, né? Então, são aí os 8 chakras. Então, esses 8 chakras vão dar para o indivíduo a possibilidade de exercer 8 capacidades cósmicas, né? Eu posso citar algumas capacidades: tornar-se imensamente grande, imensamente pequeno, entender as pessoas, viajar por todos os pontos, né? Tornar coisas pesadas, mais leves. Então, percebeu? Então, ele pode realizar magia. O indivíduo com Vibhuti, né? Que é o pêndulo do cardíaco, né? Ele passa a exercer magia, que são as 8 pétalas, né? O indivíduo passa a realizar magias, né? Levitação. Ele pode, inclusive, diminuir seu tamanho e entrar no mundo da matéria, né? Subatômica, né? Ele pode ver o mundo subatômico, ou então ele pode aumentar de tamanho e ver o cosmos expandindo mais que o cosmos. Então, ele vê o cosmos de maneira unitária, né? É uma coisa fantástica, né? Somente os adeptos podem ter consciência do que seja o desenvolvimento do cardíaco, né? E o Vibhuti, né? É muito importante essa conotação que o nosso Guazelli falou, né? Aliás, isso é muito importante, esse entendimento, né? Aliás, aqui bom, depois eu vou falar uma coisa que agora está me fugindo. Vamos continuar. Cara, daqui a pouco eu vou falar mais uma coisa. Tá.
Vamos lá, professor. O Krishna coloca que minha morada é suprema, né, professor? É a mesma coisa que Cristo falava, que o reino de Deus não é desse mundo, né? Então, quem atinge o estágio superior já vai para esse mundo, para esse reino de Deus, né? Interessante isso, né, professor? Exatamente, ele alcança. É claro que, veja bem, alcançar o desenvolvimento do domínio do, do chakra cardíaco, né? De 12 Isso, para 14 pétalas, né? Ele isso, atinge, ele tem a condição da sua iluminação, né? Então, isso. na verdade, o que acontece? O chakra cardíaco está no meio, tem 3 chakras em cima, 3 embaixo, né? 3, 6, 7 ao todo, né? Então, o que acontece? Nós podemos ver que os 3 chakras cardíacos superiores podem ser imaginados como um ternário, um, um triângulo, né? Os 3 de baixo como um triângulo também, né? Então, fazendo a conjugação desses 2 triângulos, nós temos aí, então, uma estrela com 6 pontas, né? Que é justamente a estrela de Salomão, que é a estrela do adepto. Né? Então, esse é o processo. Né? É necessário e é inevitável, e tem que ser feito o processo da evolução do indivíduo através do processo de evolução dos chakras. Né? O chakra significa manter o chakra numa vibração adequada, né? Processo de iniciação, né? E isso aí tudo elabora no indivíduo um estado de perfeição, né? De equilíbrio vibratório que o torna independente da matéria e realiza a sua possibilidade de alcançar os estágios superiores cósmicos, né? Através do processo da sua iluminação. Né? Muito bom. O professor, a Elaine, ela coloca o seguinte: os 2 chakras juntos têm 22 pétalas, equivalente aos 22 arcanos? Não, o chakra cardíaco tem 12 pétalas no ser não evoluído. O sujeito que realizou o desenvolvimento do chakra compõe-se de 14 pétalas. 2 pétalas são adicionadas. Né? São adicionadas 2 pétalas. Se a gente vê o chakra cardíaco, a gente vê 2 seres ali dentro. É difícil, aí teria que ser uma imagem. Né? Tem o chakra cardíaco com 12 pétalas e tem 2 seres ali no chakra cardíaco que representam 2 consciências elevadas que estão ali aguardando o desenvolvimento do indivíduo. Na ciência iniciática, a gente entende de uma relação bastante ligada com o cristianismo como Jesus e Maria. Né? Então, quando o indivíduo desenvolve o seu processo de evolutivo, esses 2 chakras, então, se incluem nos 12 chakras, formando 14 pétalas. Nós temos aí, então, esses duas figuras de Jesus e Maria no chakra cardíaco, né? E 12 pétalas. É por isso que Jesus estava cercado por 12 discípulos. Né? É evidente, né? Aí, então, numericamente, vê. Jesus foi cercado por 12 discípulos. Jesus e a sua mãe Maria, né? Por 12. Então, aquele conjunto de Jesus e Maria com os 12 discípulos era justamente uma figuração do chakra cardíaco, né? Chakra cardíaco. Interessante, professor, essa comparação, né, de Cristo com os 12 apóstolos, né? Dá até a impressão que devia ter 2 pessoas ocultas ali para formar os 14, né? Isso. Exatamente. Então, ali tem 12, tem Jesus e Maria, né? Porque, na verdade, nós devemos entender o seguinte: pela ciência iniciática, Jesus e Maria não eram 2 seres diferentes, eram uma unidade só, né? Quando desceram para o mundo físico, dividiu em feminino e masculino. Né? Mas, na verdade, eles eram uma consciência só, Jesus e Maria. Para nós, parece que Maria é mãe de Jesus, mas não, é uma consciência só. Uma consciência só dos mundos superiores. Assim ensinado pelo nosso mestre, professor Henrique José Souza. O Guazelli coloca o seguinte: temos que anular o ter para chegar ao ser. Temos que anular o ter, exatamente. Então, temos que anular o ter para chegar ao ser. Exatamente. Na verdade, nós não temos nada, né? Se a gente analisar bem, analise bem. Parece até uma ilusão, né, que a gente pode imaginar. Nós não temos nada.
Mas é verdade. Eu posso falar assim, o meu corpo. Eu tenho certeza do meu corpo. Eu não tenho corpo, o corpo é emprestado. Quem me emprestou? Deus me emprestou esse corpo. Deus emprestou esse corpo que nós temos para a nossa evolução. Então, nem corpo nós temos. Não temos nada. Morreu, o corpo vai se sumir na terra, não é isso? E os corpos e perfis vão voltar para cima, para a trilha superior. Né? Então, na verdade, não temos nada. Agora, somos. Ser é muito importante. Ser algo é muito importante. E o importante é ser algo superior, né? Ser algo divino, né? E temos que caminhar para desenvolver em nós, para restaurar em nós essa consciência divina que nós perdemos, nos esquecemos pela nossa descida para o mundo inferior, né? Mais denso. Né? Muito bom, professor. Veja, olha, eu quero lembrar mais uma coisa justamente do Vibhuti, né? O Vibhuti tem uma ligação com o nome de Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama. Esses poderes que a pessoa desenvolve pelo Vibhuti chamam-se siddhis. Então, são 8 siddhis. 8 siddhis, 8 poderes, né? 8 poderes. Então, por isso que é Siddhartha Gautama. Siddhartha, né? Então, Siddhi vem de Siddhi. Artha, e lá no tempo antigo, lá na coisa, é 8. Siddhartha. Então, 8 poderes do Vibhuti. Por isso que o nome dele é Siddhartha, 8 poderes. Né? E Gautama justamente é a inteligência que domina Tama, que é a consciência física. Né? Então, professor, Cristo tinha esses poderes também, né? Claro, ele tinha esses poderes. Ele tinha. Ele tinha. Então, ainda mais com Cristo, né? Nós devemos fazer a distinção, né? Yoshua Ben Pandira e o Cristo, né? Yoshua Ben Pandira foi veículo do Cristo cósmico. Isso. O Yoshua Ben Pandira era um ser muito evoluído, né? Mas ele tinha que cumprir o processo evolutivo dele também, porque todo mundo evolui. Até os anjos, nós evoluímos, os anjos evoluem também. Os anjos lá nos planos superiores, eles estão evoluindo, não estão parados. Tudo evolui no universo. Tudo evolui. E Siddhartha, o Yoshua Ben Pandira, ele estava no processo de evolução também. Tanto que ele foi 40 dias para o deserto, ficou lá 40 dias, e dizem no Evangelho, dizem que ele venceu o Satanás. Mas não, ele venceu a si mesmo. Ele voltou iluminado. Ele venceu a si mesmo e fez o seu trabalho lá extraordinário, né? Que um ser comum não podia fazer aquele trabalho, né? Olha, um ser comum não poderia fazer o trabalho que Yoshua fez, né? É impossível, é impossível. Foi um trabalho gigantesco. Bom, professor, eu vou passar os recados, depois a gente vê mais perguntas. Eu quero informar que a próxima roda de conversa, que a gente tinha anunciado no dia 21 de outubro, foi cancelada. Então, dia 21 de outubro não teremos roda de conversa aqui, pois a gente tem uma série ritualística na eubiose, que é o ritual de lua nova, né? Que cai justamente no dia 21, terça-feira. Então, a gente está prorrogando, né, a roda de conversa anunciada para o dia 28 de outubro. Então, dia 21 não tem atividade aqui de roda de conversa, a gente vai estar ocupado em outros processos, e então a gente jogou para o dia 28 de outubro, terça-feira, 2040, a roda de conversa iniciática número 5, né? Escola, Teatro e Templo no século XXI. Então, os participantes aqui do Conexão, o professor Walter Teixeira de Andrade, Carlos Antônio do Nascimento, a Daniela Troncoso, Gilberto Catira e Eduardo Nunes, a gente se reúne para fazer uma conversa iniciática, e a gente vai falar sobre essa tríade, né? A tríade Escola, Teatro e Templo, que é um caminho iniciático para a conquista de maior consciência. Em tempos atuais, com a inteligência artificial, comunicação instantâneas e mais tecnologias sutis, faz sentido o caminho?
E como seguir? Então, a gente vai estar conversando sobre tudo isso, tem muita coisa interessante, né? E essa criançada, essa juventude, né? Que está vivenciando tudo isso e que vai fazer um futuro melhor aqui do planeta e do mundo. O tema é muito interessante, então, lembrando, dia 21, terça-feira agora, não temos atividade de roda de conversa e ficou prorrogado para o dia 28 de outubro. Eu já quero também avisar sobre a próxima roda de conversa, depois do dia 28, que será no dia 4 de novembro, às 20h40, será online. Então, vai ser um evento em conjunto, né, aqui do evento projeto, né, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Eubiose, evento COGEP, que tem como tema o Plano Nacional de Educação. Então, contribuições à organização do trabalho coletivo nos municípios brasileiros. Então, a palestrante convidada é a professora Ângela Brito, né? Ela é secretária de Educação de Três Lagoas, Minas Gerais, e também o Luiz Miguel Garcia, né? Ele é presidente da Unidime, DM, né? E Demenense. Acho que é um grupo aí de universidades aqui no interior de São Paulo. E os convidados é o presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, Leonardo Faria Jefferson de Souza, e também a apresentação será feita pelo Fernando Lessa, que é o coordenador da COGEP. O tema é muito interessante, é sempre interessante a gente falar sobre educação e sobre esse trabalho que tem que ser, como se diz, permanente, né? Um processo permanente de suplementar a educação no nosso país. Eu acho que vai ser um tema muito interessante, então fica para o dia 4 de novembro. Eu também queria falar sobre o espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço de Minas Gerais. Então, quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Para mais informações via telefone, pode ser também via WhatsApp, o número está aí, é 35, que é o prefixo de São Lourenço, e o número é 99756-6874. E o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no departamento da Eubiose de Brasília e 2 departamentos da Eubiose em São Paulo, o de Santana e o do Sumaré. E lembrando também que no dia 25 agora 25 de outubro, às 15 horas, teremos inauguração do Shakti Nova Era lá na cidade de Juiz de Fora. Então, quem estiver em Juiz de Fora, prestigie, será no dia 25 de outubro, às 15 horas, o próximo sábado, né? E vai ter uma recepção, bate-papo, sorteios, e o endereço está aí. Rua Cátia Monfroy, 80, bairro Cidade Jardim, Juiz de Fora. Para mais informações, tem um telefone aí, prefixo de Juiz de Fora 32, e o número é 99130-2038. Bom, é isso que eu queria deixar de aviso para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, professor. Eu só quero, se não tem mais pergunta, eu quero fazer apenas um comentário rapidinho, viu? Alguns minutos. Tudo bem? No início do século, talvez 1920, por aí, o professor fazia palestras públicas, né? E ele realizava atos que a gente fala de milagres, né? Processo de materialização, desmaterialização, levitação, uma série de... E encheu de gente, um lugar que cabia muitas pessoas, né? Encheu de gente para ver as palestras e ver as coisas que ele fazia, né? Os milagres, aquelas coisas, né? Então, daí, num determinado momento, o professor deixou de fazer isso e começou a falar em filosofia. Porque ele não estava ali para fazer coisas magia, né? Ele começou a falar de filosofia. Aí, a história da obra, da Eubiose, diz que no momento que ele deixou de fazer aquelas apresentações de magia
e começou a falar só de filosofia, a assistência diminuiu. Foi subindo, subindo. Ficou lá, sei lá quantos, uns 20, 30 pessoas. Quer dizer, a curiosidade não tinha mais, né? Então, mas era o suficiente. Ele conseguiu reunir lá 30, 40 pessoas, 50, sei lá, para começar o trabalho dele, que redundou na fundação da Sociedade Religiosa mais tarde, né? Então, isso é muito importante. A gente vê, eu estou dizendo isso, é a utilização dos CIDs, né? Que a gente fala, né? Dos CIDs, etc., que nós falamos, né? Dos CIDs, né? E, além disso, tem uma outra dessa questão de materialização, desmaterialização, que os mestres usam, né? O coronel Olcott, que era o companheiro da Helena Blavatsky, né? Eles moravam lá num apartamento nos Estados Unidos, né? Lá em Nova York, né? E eles estavam escrevendo numa mesa lá, fazendo o trabalho, né? E o coronel Olcott falou assim: Helena, seria interessante a gente ter. Me disseram que tem um livro lá na Biblioteca do Vaticano, né? Seria bom se a gente tivesse aquele livro, a gente poder compilar, né? Ver o que tem de bom lá para a gente juntar no nosso estudo aqui, né? E falou, deixou ele por isso, né? Depois de alguns minutos, HPB, Blavatsky falou para o Olcott: Olcott, Henry, o nome dele, Henry, olhe para trás de você. Ele olhou para trás da estante. Quando ele olhou para a estante, estava o livro lá. O livro estava aí. Então, aí pegaram o livro, leram o livro, tiraram o que eles precisavam, né? Aí a Helena falou: Olcott, agora coloca o livro novamente lá. Ele colocou. Aí, depois de um instante, o livro sumiu. Olha aqui. Então, dito sim, isso pela teosofia é sabido que os mestres foram na Biblioteca do Vaticano, desmaterializaram o livro, trouxeram para Nova York, eles usaram, depois eles fizeram o caminho inverso, devolveram o livro lá para o lugar de origem. Né? Então, isso é importante. A respeito do CID também, a história de Blavatsky dá uma informação. No início também, Blavatsky fazia essas demonstrações. Viu? Ela começou a fazer demonstrações de magia, etc. Mas depois ela parou com isso e começou a falar sobre a filosofia. Né? Uma das demonstrações que é contida na biografia dela, ela estava num palco, né, e tinha um móvel pequeno, assim, um móvel pequenininho no meio do palco, né? Um porta-livros, sei lá, alguma coisa assim. Aí ela chegou, ela chamou 2 homens e disse assim: olha, levante esse móvel aqui. Aí os 2 foram lá e levantaram o móvel e baixaram. Aí a HPB disse: daqui a pouquinho vocês voltam. Depois de alguns minutos, ela pegou assim, chamou os 2 homens novamente e diga: levante esse móvel novamente. Os 2 foram lá e não conseguiam levantar o móvel. Uma coisa de madeira bem leve. E faziam força, mas não conseguiam levantar o móvel. Isso é justamente o emprego daqueles magia do CID, né? O CID permite que o mestre faça algo tornar-se extremamente leve, levitar, ou extremamente pesado. Então, é magia. Né? Então, isso é muito importante. Então, aí diz o seguinte: nós podemos dizer o seguinte: Jesus não fez milagres. Ele usava essas potencialidades dos CIDs, né? Por isso que ele caminhava sobre as águas, né? Fazia levitação. Jesus fez levitação. Milagre, não, ele usou andou sobre as águas, né? Levitando, né? E outras coisas que ele fez na frente de todo mundo, né? Mas ele fazia isso para chamar a atenção dos apóstolos, para captar a atenção. Depois ele começou a falar em si, começou frequentemente falando da filosofia cósmica, etc., etc., né? Que era o sentido perfeito do seu trabalho na Terra. Muito bom, professor. Para finalizar, tem uma pergunta aqui da Ariana, né? Ariana Martinelli. Por favor, o todo não se divide, correto? Então ele se multiplica? Aí que está. Veja bem. Ariana, né? Isso. Ariana, esse realmente é algo muito difícil da gente entender, viu? Veja bem, Deus, ele é o manifestado. Ele produz a diversidade. A diversidade. No nosso mundo é uma diversidade imensa. Tem um monte de árvore, um monte de minerais, um monte de bactérias. É tudo uma quantidade enorme de coisas. Né? Isso é diversidade. E os seres humanos também, né? Uma diversidade muito grande, né? Através do século, várias raças, etc. Uma diversidade imensa. Mas esse que é o importante. Deus cria diversidade, mas não se divide. Ele cria a multiplicidade, mas não se divide.
Ou seja, ele fica uno em cada processo de criação que ele faz. Cada coisa que ele cria tem a unidade dele inteirinha lá, não com a consciência dele. Nem com a consciência dele. Então, vê, Ariane, um átomo tem a consciência de Deus, um elétron tem a consciência de Deus, uma minhoca tem a consciência de Deus, um animal, um leão tem a consciência de Deus. Nós, seres humanos, temos a consciência de Deus e assim por diante. Então, a gente diz assim, Deus cria a multiplicidade, mas não se divide. A unidade fica permanente em cada... É uma coisa difícil da gente entender. Por isso que há muitas correntes, na internet fala-se muito nisso, né? Muitas correntes que lidam com essa situação do estudo da teosofia e outras correntes, né? Dizem assim, somos todos um. Pronto. A diversidade é a Maia. Por isso que nós somos, a gente imagina que existe eu, existe outro, outra humanidade, né? 9 bilhões. Esses 9 bilhões é um só, tudo é uma unidade só, porque Deus não se divide, ele mantém a sua unidade. Perfeito? É muito difícil a gente entender isso. É impossível a gente entender isso, mas essa é a realidade cósmica. Muito bom, professor. Chegamos no nosso horário, foi muito bom. Eu quero agradecer, primeiramente, o professor Walter Teixeira de Andrade pelo conhecimento. Foi muito bacana o programa de hoje. Ele passa, a gente nem percebe, professor. Passa. Eu quero agradecer a todos que prestigiaram o programa, que assistiram, prestigiaram. Quero desejar a todos um bom final de sábado, bom domingo e até o nosso próximo encontro sábado que vem. E lembrando, só no dia 28 teremos nossa roda de conversa. Aliás, o tempo é Maia, né? O tempo é Maia. Olha, eu vou falar uma coisa, uma experiência minha. Quando eu era criança, uma experiência minha de criança, né? Falavam para mim assim, olha, uma frase, né? O tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tinha. O tempo respondeu, o seguinte, há tempo ainda, né? Há tempo ainda. Muito bom, professor. Uma brincadeira de criança, mas que encerra uma verdade, né? Brincadeira de criança, mas é uma verdade. Através das brincadeiras de criança tem um monte de verdade, né, embutida. É verdade. Boa noite, é com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Bom restante de sábado para todo mundo. Descansem. E bom final de semana, bom domingo para todo mundo. Nos vemos aqui no próximo programa. Então, é isso. Boa noite, professor. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, meu irmão Catira. Muito boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Estaremos presentes aqui sábado que vem para continuar com o Bhagavad Gita. Bem? Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.